Agora, Paulo, você disse que o Putin ele tem, né, uma ideia de valores diferente da gente, né, de nós ocidentais. E a gente percebe que existe uma grande confusão aí sobre quem é o Putin. É um ex-KGB, tem uma ideia imperialista, é comunista, nacionalista. Há quem diga que é até um conservador. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa personalidade. É porque as pessoas gostam de raciocinar em caixinhas, né? Então, as pessoas. E as caixinhas, quando a gente fala assim, fulano é um conservador, fulano é um liberal, são todas figuras de linguagem representativas para agrupar uma série de ideias em torno de alguém. Mas as pessoas mais difíceis, as pessoas mais inteligentes, etc., você não consegue colocar elas em caixinhas. Não consegue. Por exemplo, pega o Ronald Reagan. Tem gente que diz. O Ronald Reagan se dizia um libertário. As políticas dele não eram todas libertárias. Ah, é um conservador. O que é ser conservador? Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que pensar. Conservadorismo não é ideologia, né? Conservadorismo é uma forma de ver o mundo e de encarar a realidade. Então você não tem ideologia, não existe um conjunto de ideias conservadoras ideologicamente, porque para você ter uma ideologia você precisa ter uma visão fechada de mundo, né? E um conservadorismo é exatamente o oposto. É a abertura para você ver quais são as soluções que funcionaram ao longo da história e você ter respeito a essas soluções que funcionaram ao longo da história e você ter cautela em você fazer mudança, né? Isso é que é conservadorismo. Então não tem uma ideologia. O que a ideologia conservadora diz a respeito de, sei lá, sexo? Não tem uma doutrina conservadora, entendeu? Só tem um respeito para você dizer assim, ó, se certo comportamento foi acordado por todas as gerações que vieram antes de nós, talvez nós devamos ter respeito a essa solução, mesmo que imperfeita, antes de propor uma mudança revolucionária. O conservadorismo só surgiu para isso, para você falar assim, ó, cuidado ao implementar mudanças revolucionárias nunca testadas, porque no final das contas elas acabam sendo potencialmente mais danosas, né? Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Você tinha um regime no Iraque. Era um regime problemático com um ditador lá dentro. Aí você vira e fala assim: vou criar uma intervenção lá dentro, uma revolução lá dentro, para instalar um novo regime. Os americanos vão lá e instalam um novo regime, uma política intervencionista, né, do George W. Bush. Aí ele foi lá e criou uma política intervencionista. O que surgiu no lugar? Foi algo melhor ou pior? Possivelmente algo pior. No Afeganistão, algo possivelmente pior. Então a ruptura ela traz. Por isso que o conservador, de um modo geral, é contra rupturas institucionais bruscas. Não significa, mas é sempre contra rupturas? Não. Os conservadores americanos fizeram a Revolução Americana porque não tinha mais jeito. Então, as mudanças são sempre, mas com uma enorme cautela, com uma dificuldade enorme, com uma relutância enorme. Isso é uma postura conservadora. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.findamerica.com. Bom, o Vladimir Putin, ele diz que não existe esse negócio de ex-agente da KGB, porque a KGB treinava os seus agentes com uma visão, não era uma coisa, por isso que ele diz isso, porque um agente da KGB não é a mesma coisa que um funcionário público da CIA, não tem a ver com a sua folha de pagamento. A KGB tinha agente no Ocidente, e talvez ainda tenha, agentes no Ocidente que não estavam na folha de pagamento, que não estavam nada, gente de altíssimo gabarito em vários lugares agindo com outras ideias. Então, por isso que ele diz, não existe esse negócio de ex-agente da KGB. Ser agente da KGB não é uma carteira assinada, é uma mentalidade de treinamento e de visão de mundo. E é nesse caso que o Vladimir Putin se encontra. Se ele é conservador ou não é conservador, eu posso dizer o seguinte, isso é uma mentalidade absolutamente equivocada. O conservadorismo é uma forma de visão ocidental. É uma forma de visão ocidental. Veja, a maioria dos princípios conservadores advém do direito natural. O direito natural diz o seguinte, que você acredita que os seus direitos são dados a você pelo seu criador. Eles não são dados por um governo. Então, você, é o que está escrito aqui na minha parede da Declaração de Independência Americana, né? Nós acreditamos que essas verdades são autoevidentes, que os homens foram criados com direitos inalienáveis dados a eles pelo seu criador. Então, o que diz isso?
Essas verdades são autoevidentes, ou seja, a gente nem sequer precisa demonstrar isso, porque isso faz parte de algo que todos nós acreditamos na sociedade. Então essa discussão está superada do ponto de vista social. Tá? Todos os homens são criados com direitos inalienáveis. Inalienáveis significa o seguinte, que não podem ser alienados nem pelo indivíduo, nem pelo Estado, nem por um agente terceiro, porque eles são dados a eles pelo seu criador. Dentre os quais, e o que diz a Declaração da Independência Americana, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, o que é isso? É a vida, sua vida é sagrada, nem você pode tirar, por isso que o conservador não acredita que você pode abortar uma criança, né? A sua vida é sua, ela é sua, ninguém pode tirar ela de você. A liberdade, ou seja, a sua liberdade também, você tem o direito de fazer o que você quiser, desde que isso não viole as liberdades dos outros, né? E a busca da felicidade, que nada mais é do que a autodeterminação da sua vida. É você fazer o que você acha melhor para você. É você determinar o que você vai fazer para você, para os seus filhos. Isso é a busca, é a sua busca, a autodeterminação da sua vida. Esses valores que foram escritos pelo Thomas Jefferson na Declaração da Independência Americana e depois foram copiados por todo o Ocidente. Thomas Jefferson, inclusive, influencia a Revolução Francesa, que deturpa esta visão conservadora, e daí surge a forma escrita do conservadorismo, mas doutrinária, chamando assim. Mas esses valores, essa visão é uma visão que só cabe no Ocidente. Esses valores todos que nós enxergamos, direito a isso, direito àquilo outro, isso foi uma coisa que foi meio que inventada aqui nos Estados Unidos. Tem origem no iluminismo escocês, tem origem britânica e tudo mais, claro, sem dúvida nenhuma, mas foi codificada e implementada pela primeira vez com sucesso aqui nos Estados Unidos, ao ponto dos outros países olharem, todos os países, inclusive o Brasil, olharem e falarem, pô, isso aí que esses caras têm é bacana, hein? Isso é legal. No Brasil fizeram isso através de um golpe absolutamente anticonservador, que foi a proclamação da República. Mas todo mundo olhou isso e falou assim, pô, isso é legal, isso é melhor do que o sistema que a gente tinha aqui de monarquia. Esses caras estão codificando uma sociedade melhor do que a gente codifica aqui. Realmente, eu acredito, esse cara tem razão. Isso só faz sentido nessa visão do mundo. Na visão russa, o russo sequer pensa em liberdade da mesma forma que a gente. O russo sequer pensa em liberdade como um valor absoluto da mesma forma que o Ocidente pensa. Então, quando as pessoas pegam as caixinhas do Ocidente e tentam colocar um líder brilhante, concordo com Donald Trump, very smart, dentro de uma caixinha ocidental, isso é uma loucura, isso é um papo de bêbado, isso é etnocentrismo, para usar o termo do Everaldo Rocha, que é de esquerda, mas escreveu um livro chamado O Etnocentrismo, que é exatamente isso. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos, e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição, ou acessando www.fimdaamerica.com. Em suma, levando em consideração essa mentalidade, né, dos russos, mais esse destaque que você deu aí sobre não existe um ex-agente da KGB, né, ele tem aquela mentalidade revolucionária para sempre. Se às vezes calha de ele ter algum posicionamento ali alinhado, parecido com o conservadorismo, é simplesmente interesse da revolução, né, naquele momento. Não é só isso, é porque tudo que o conservador está dizendo hoje em dia, isso é importante que as pessoas saibam. Tudo que os conservadores hoje defendem, os valores que os conservadores defendem, a antítese desses valores foi implantada nos Estados Unidos e no Ocidente pela União Soviética. Sim. Então, propositalmente, como forma de enfraquecimento. Então, pelo amor de Deus, leiam The Naked Communist, o Comunista Exposto, um livro da década de 50, onde um agente do FBI traça as metas do comunismo para a sociedade no século XX. Eu falo disso no primeiro módulo do meu curso Fim da América. Essas ideias, a destruição dos valores ocidentais, que são caros aos conservadores, elas foram criadas como uma estratégia soviética, e não foram criadas, mas foram fomentadas, e às vezes criadas, tá? Às vezes criadas, como uma estratégia soviética de enfraquecimento no Ocidente. E é por isso que você enxerga... O outro dia o Emílio Surita me perguntou, estava fazendo Pânico, ele me perguntou, pô, você acha que o
que essa divisão que tem no Ocidente enfraquece o Ocidente? Eu falo, claro, mas essa divisão ela existe justamente como uma estratégia de guerra irregular, para que você penetre no Ocidente ideologias que o enfraquecem. Então, essas agendas de tensão racial, tensão sexual, ideologia de gênero, você encher as Forças Armadas de coisa transgênero, essa pauta ambiental. Olha que momento que a gente vive para mostrar que a pauta ambiental é uma invenção de enfraquecimento da outra parte. Eu não estou dizendo que não existe mudança climática. Eu não estou nem aí para se existe mudança climática neste momento causado pelo homem. Não estou. Ela não acontece numa velocidade que é mais importante para mim do que um líder russo ameaçando usar bombas nucleares. Tá? Mudança climática deixa Greta lá ter chilique. Eu não estou preocupado com isso agora. Eu só estou dizendo que, independente de ser real ou não, ela é fomentada e se torna uma preocupação no Ocidente, apenas no Ocidente, de forma fomentada. Fomentada que eu estou dizendo é agentes infiltrados, financiamento, direcionamento de pesquisa, falsificação de pesquisa, redes de apoio na comunidade científica para que seja impossível você apoiar alguma coisa diferente disso e ainda continuar sendo financiado. Isso é uma arma de guerra irregular. Eu explico isso. Isso é a tese do meu curso O Fim da América. É a tese, onde eu explico. Isto causou o fim da América. E os russos sabem disso porque foram eles que criaram isso. Assim como os chineses. Os chineses sabedores dessa estratégia, eles hoje financiam muito mais do que os russos, porque os russos não têm dinheiro mais para financiar isso. Hoje os grandes financiadores são os chineses. Quem financia hoje quase todos os filmes de Hollywood? A China. A China era dona, eu explico no curso também, a China era até o início desse ano dona da AMC, que é a maior rede de cinemas americana. Significa que a China decidia quais... E a investidora da AMC, da dona da AMC, que é o dono se chama Dalian Wanda Group, né, que é um grupo chinês multibilionário, que é dono de outras coisas, time de futebol, estádio de futebol, dono do Iron Man, coisas esportivas. Os caras têm um domínio gigantesco. A irmã do Xi Jinping é uma das investidoras da empresa. Irmã, entenda laranja, né? Eu explico isso em mais detalhes no curso, não posso adentrar aqui, mas você vai ver os filmes, esses mesmos filmes, quando vão para a China, os chineses cortam qualquer coisa de gay, qualquer coisa de tensão racial, qualquer coisa de... Eles cortam tudo. Mudança climática é um assunto que nem se discute na China. Então, nós estamos vendo a energia ficar cara no Ocidente, o Ocidente ficar dependente energeticamente, e energia é guerra. O Ocidente fica enfraquecido, precisando de energia. Os Estados Unidos estavam, antes do governo Joe Biden, os Estados Unidos estavam autossuficientes energeticamente. Sabe qual é o poder da Rússia de ditar a política de petróleo na Europa se os Estados Unidos são autossuficientes energeticamente? Muito baixo. Se a Alemanha tivesse expandido seu programa nuclear e não dependesse do gasoduto com a Rússia, qual o poder que a Rússia ia ter Por exemplo, hoje não acontecem sanções mais duras por causa disso, por causa da ameaça da dependência da energia russa. Se não houvesse essa dependência, a Alemanha podia estar tomando políticas muito mais duras. E por que essas políticas foram tomadas? Porque uma Greta da vida decide a geopolítica mundial. O mundo resolve, em vez de ouvir adultos, resolve ouvir uma menina de 16 anos autista. E, ora, o mundo que decide ouvir uma menina de 16 anos autista e não virar e falar assim, senta lá, Cláudia, senta lá, deixa os adultos aqui decidirem o que a gente vai fazer pro mundo, que o mundo é um lugar complicado. Vem uma menina ter how dare you, ter um faniquito, e aquilo ocupa todos os jornais, vira filme, tem o apoio de todos os bilionários. E as pessoas têm que entender que isso é guerra, isso é guerra irregular. Então por que você vê o Vladimir Putin sendo o que você acha que é conservador na sua cabecinha? Por que você vê o Vladimir Putin fazendo isso e o Xi Jinping também devolvendo... Xi Jinping é conservador? Estado Islâmico é conservador? Não, pô! Isso não tem nada a ver com conservadorismo. Você vê eles não deixando essas coisas entrarem nos países deles porque eles criaram e fomentam isso deliberadamente para enfraquecer o Ocidente como agenda de guerra, como forma de guerra irregular. E isso eu tento explicar para as pessoas, mas não adianta, porque não tem ninguém no Brasil que saiba disso. Não tem ninguém, não tem mais uma pessoa no Brasil que entenda isso. O último que entendia isso corretamente morreu, que é o Olavo.
Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.